Toda primeira sexta-feira do mês, nós aqui em Campo Maior temos o evento Sexta Adorando. Você está mais que convidado para vir estar louvando a Deus conosco. Os preparativos já estão sendo feitos, nós aguardamos aqui a sua presença para adorarmos a Deus no Sexta Adorando. Aqui na IBCM temos os pequenos grupos multiplicadores. Nos reunimos em pequenos grupos para estarmos alinhados com as ideias e objetivos da nossa igreja. Procure a liderança dos pequenos grupos para ver qual melhor você se encaixa. Todos os domingos, aqui na nossa igreja, às 17h30, nós temos as Mensageiras do Rei. Mensageira do Rei é uma organização missionária voltada para meninas de 9 a 16 anos. Venha você também fazer parte. E também aos domingos, a partir das 18 horas, temos a organização missionária Embaixadores do Rei, onde contemplamos aqui meninos de 8 a 17 anos, construindo meninos para não remendarmos homens. Também temos sexta-feira, nossa parte de esporte e lazer. Venha conosco, venha para a Embaixada, Pastor Alequim Lames Filho, para ser feliz. Todas as quartas-feiras, o pastor estará respondendo perguntas difíceis à luz da palavra do Senhor. Vamos juntos buscar respostas das nossas dúvidas na quarta do crescimento. É muito importante estudarmos a Bíblia. É ela que nos direciona na caminhada com Cristo. É aquilo que nos faz ser mais próximos daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Venha participar da nossa Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs de domingo, às 9 horas. Agora eu te convido a estar se preparando para prestar um culto extraordinário ao Senhor Deus. Ele vai falar com você. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Dia fresquinho, né? Tá complicado, né? Mas a gente sabe que o verão é assim mesmo e faz parte da vontade do Eterno que nós continuemos, né, adorando a Ele em qualquer circunstância. Uma coisa que eu sempre faço e dá certo é não ficar murmurando e nem enaltecendo o calor. Porque quanto mais você fala, reclama, piora, né? E ainda vai piorar aquela pessoa que estava do teu lado que estava tranquila. E uma outra coisa também, antigamente o pessoal usava muito leque. E aí o leque você faz o quê? Gasta energia e aí vai suar cada vez mais. E o suor ele é feito para quê? O suor é uma forma, um mecanismo que o nosso organismo tem de baixar a temperatura do corpo. Aí você está suando, ao invés de você ficar tranquilo e procurar relaxar, não, se seca, aí o organismo vai produzir mais suor. E aí o que acontece? Vai ficar desidratado. Então, nos preparemos para o verão, que já começou, dia 21. E precisamos também nos preparar para o ano 2026. Você que ainda não começou, comece a preparar-se espiritualmente, fazer seus planos, projetos. Sabemos que tudo está debaixo das mãos do Senhor. Da vontade dele, muito obrigado. Mas nós também precisamos continuar fazendo a nossa parte, nos preparando. Ontem nós estivemos aqui fazendo o mutirão, mesmo com aquele calor, conseguimos aí lograr êxito em algumas partes aqui, principalmente da Capina. E depois tivemos aquele famoso sacrifício, né? Onde colocamos ali ofertas no altar das nossas vidas. Não estou falando de churrasco ainda não. Porque foi sacrifício estar aqui naquele calor, sendo usado por Deus. Arrumamos a sala dos embaixadores, arrumamos lá em cima. Lá em cima está legal, que ano que vem, mais conhecido como semana que vem,
nós já vamos ir lá para cima direto. E depois nós nos confraternizamos aqui com aquele churrasquinho que foi maravilhoso. Você e eu precisamos, queridos, investir mais tempo na nossa vida, no trabalho e no serviço do nosso Rei Jesus. No último culto, na quinta-feira, no culto de Natal, nós tivemos aqui 4 visitantes que foram alcançados pelo evangelismo que nós fizemos na quarta-feira. Ou na terça-feira, não lembro. Terça? Na terça. 4 visitantes. Então, olha, nós fomos só em 4, 5 ruas. Então, ano que vem, ano que vem a gente vai continuar glorificando o nome de Deus e indo para a rua. Eclésia. Ano que vem a gente ainda tem tribos para fazer. Temos esse evento maravilhoso para fazer, para honrar e glorificar o nome de nosso Deus. Então, vamos continuar orando e intercedendo. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Soberano Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E hoje foi assim, e que assim seja até o retorno do teu Filho amado Jesus Cristo. Entregamos as nossas vidas no teu altar como um sacrifício vivo, santo e bendito a ti. Que o Senhor continue, Deus, se alegrando desta vida que vos fala, destas vidas que oram a ti e desta igreja que está aqui pronta para te servir. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, recebe o culto que prestamos a ti. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o ministério de louvor. Amém, igreja, graça e paz, bom dia. Aqueles que quiserem ficar de pé para adorar nosso Deus, fiquem à vontade. Fique à vontade também permanecer sentado, por ele está calor. Vamos adorar nosso Deus junto, aleluia. O Espírito está aqui. Operando em nossos corações. Perdi o tom. Vida e poder.
presença, Senhor Deus, no calor desse lugar. Que o Senhor continue sendo com o Espírito Santo em nossas vidas e que tudo o que façamos aqui nesse momento agora seja para adoração somente sua, Senhor Deus. O que nós queremos te adorar e te engrandecer, Senhor Deus, em nossas vidas, em cada detalhe, em cada pensamento nosso, Senhor Deus. Tudo o que fazemos, Senhor Deus, queremos fazer para poder te adorar, Senhor Deus, e te render glória e louvor. Receba a nossa adoração dessa manhã, ao que nós rogamos, Senhor Deus, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos dar início. Parabéns, viu, Mateus, pela escolha dos hinos agora de manhã. Excelente. Passar a palavra para o diácono Jorge de Uana, estará ministrando a nossa lição de hoje, da Escola Bíblica Dominical. Continuemos crescendo em espírito e em verdade, pois 2 Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Assim sendo, queridos, vamos adorá-lo. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, glorificado, adorado, enaltecido, exaltado seja o teu nome, por tudo que já sentimos hoje. E suplicamos a Ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados e continue falando aos nossos corações na instrumentalidade do teu servo, diácono Jorge de Uana. E não seja ele, mas sim o teu Espírito ministrando através dele a tua palavra, a tua vontade aos nossos corações, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos, vivemos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nossa lição hoje é a lição 11 e fala sobre a certeza das coisas que se esperam. Acima de tudo, sobre fé. Antes de começar, eu tenho 9 papeizinhos aqui, eu gostaria de dar para 9 irmãos, essa aqui é a frente que pegasse, mas só abrisse na hora que eu fosse falar. Aí o irmão que pegar o papelzinho vai ler, dentro do contexto da lição de hoje, vai falar a palavra essa que você pegou, enfim, dá a tua opinião sobre essa palavra. Todos estão de acordo? Sim. Gente do céu, estamos em escola, isso aqui é uma EBD, Escola Bíblica, né, Dominical. O que a gente faz na escola? Isso, aprender, estudar. Então, eu quero que 9 irmãos venham aqui para pegar os papeizinhos. Pode ser, então, vamos lá. São 9. Aí, pessoal, bota o dedinho para cima que eu tenho que entregar. Só não pode abrir agora. Dedinho. Marizinha, quer um? Não pode abrir. Quer um? Não pode não deve abrir, né? Tem que tirar da mão, então. Toma, Mira, dá um pra mim. Conforme ele vai falando, a gente vai de acordo com o que... Acabou. Não é? É um bolinho? É bolinho, não, bolinho. O texto de hoje é Hebreus 11, né? De 1 a 40, o texto base, Hebreus de 1 a 6, né? Quando eu coloquei aqui a palavra fé aqui. Tá. Obrigado, Daniel. Como eu coloquei aqui a palavra fé, o nosso primeiro versículo fala sobre isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. A Bíblia fala
que significa fé através desse versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em todo o capítulo 11, né, do livro da Carta aos Hebreus, o autor fala de exemplos de fé do Velho Testamento, né, de homens que viveram pela fé, subsistiram, conseguiram, lutaram, e muitos não tiveram, não viram acontecer o que eles queriam, né? Muitos não conseguiram. Tá? É importante que a gente tenha em mente qual a importância da gente ter fé. É importante a gente ter fé. E a fé é como está no versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É um pouco assim complicado tentar entender o que diz esse versículo. Os irmãos concordam? Sim. Bem, como a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Então, fé é isso, né? A substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. A gente não vê, mas a gente sabe, né? A gente, na morada celestial, para onde nós todos iremos, né? A gente tem que ter essa certeza, né? Mas a gente não vê isso, mas a gente tem certeza que isso vai ocorrer. A fé não é passageira, mas é real e o suficiente para gerar confiança. Todos os irmãos concordam com essa frase? Com certeza. Hein? Com certeza. A fé não é passageira, Não. mas é real e suficiente para gerar confiança. E evidência indica uma convicção íntima que não se baseia em coisas visíveis. Evidenciar a certeza de que iremos morar com certeza no céu, apesar de sermos o quê? Pecadores, falhos, que pecamos todos os dias, que erramos todos os dias, mas apesar de nós temos fé que iremos morar com o Senhor na morada celestial, com Ele eternamente. Mas para isso a gente tem um longo caminho. E esse longo caminho, irmãos, a gente tem que estar sempre preparado, porque não sabemos quando o Senhor vai fazer o quê? A chamada para cada um de nós. Não é verdade? Nós não sabemos quando será a chamada, né? Às vezes, quando a gente vai em funeral que tem esse hino, né? Quando se fizer a chamada, lá estarei. Na verdade, a gente nunca quer ir logo, não é verdade? Se a gente disser que sim, entendeu? A gente sempre quer ficar mais um pouco, sempre quer esperar. Não é verdade, irmã Elissa? Né, irmã Junéia? A gente sabe que nós vamos morar com o Senhor, a gente sabe tudo isso, né? Aí a pessoa fala, ele está em bom lugar, aquelas coisas que sempre as pessoas dizem. Mas a gente quer ficar nesse lugar aqui, violento, nesse calor, mas tudo isso é dado por quem? Por Deus. E como o pastor falou, a gente não pode estar murmurando sobre o calor. Quanto mais você murmura, né? Porque de manhã eu fui na padaria, 6 horas da manhã já está calor. Nós já amanhecemos com 27, 23 ou 27. 6 horas da manhã já estava, acho que 23 graus ou 27, agora não me lembro. Já 6 horas da manhã. Durante a madrugada, acho que deu 23. Quer dizer, temperatura muito quente para dormir. Quem em casa não tem ventilador, não tem um ar refrigerado, fica difícil realmente conseguir conciliar um sono, né? Numa temperatura dessa. Fé é a declaração de justiça e a capacidade de esperar a cidade celestial de Deus. Os irmãos concordam com essa frase também? Fé é a declaração de justiça e a capacidade de esperar a cidade celestial. Capacidade de entender que a fé é possível unicamente porque Deus é... Deus é o quê? Fiel.
fiel, Deus é fiel em tudo. A capacidade de realizar grandes coisas no mundo. A fé também tem essa capacidade da gente também realizar grandes coisas, entre elas evangelizar, sair de dentro da igreja, né, e ir para fora e falar para os outros. Com a nossa vida a gente já fala, né, e fala muito. Às vezes até não fala como deveria, né, porque às vezes as nossas atitudes para os que estão de fora, principalmente no ambiente de trabalho ou na comunidade onde a gente mora, a gente tem que ter muito cuidado com o comportamento que a gente tem como cristão, porque o mundo, eles apontam muito, olha lá o crente, né? Eu não gosto muito da palavra crente, que o diabo também é crente, né? Mas aquele que é seguidor de Cristo. Fé é a capacidade de ver que mesmo quando os cristãos são perseguidos e mortos, além deste mundo, há uma ressurreição superior nos esperando. Amém, irmãos? Amém. Apesar das adversidades, apesar dos sofrimentos, apesar das dores, da dor de coluna, da dor na articulação, da obesidade, da hipertensão, entendeu? De todas as comorbidades que nós humanos temos, apesar de, a fé nos dá a condição de saber que Deus é fiel e vai nos honrar. E nós precisamos honrar a Ele com essa fé que Ele nos dá. Vamos ler o capítulo aqui 11, que é muito importante para a nossa avaliação de fé. Eu já li o primeiro. Segundo, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé a gente tem que crer e acreditar como Deus fez o mundo, né? Em 6 dias e descansou no 7º. Pela fé a gente, quando lê Gênesis, que Deus viu, e quando ele acaba de falar, de fazer, o que ele fala? Eis que tudo era bom. Era para ser tudo bom. Até hoje, né, irmãos? Tudo que Deus fez ali, quando Ele formou, era para que fosse tudo bom. Era para que nós não morrêssemos, era para que nós tivéssemos vida, era para que não houvesse pecado. Mas até por isso, né, com a permissão dEle, houve o pecado, até para que a gente reconhecesse e, a partir daí, buscar a reconciliação, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui a gente vê lá em Gênesis, né, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de quem? Do seu irmão Caim. Aquela história, né? A gente vai aqui, a Bíblia não fala isso, mas Deus viu o coração de cada um de nós, viu como é que foi a oferta de Abel, o coração de Abel, e viu também o coração de Caim, né? Como eu costumo falar, até atrás da moita Deus está vendo, Deus conhece o nosso coração. Deus recebeu a oferta de Abel com amor, com afeto, né? E a de Caim, ele viu como ele doou, né? Deu aquela oferta. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mais um exemplo aqui de fé, né? A fé de Enoque, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo aqui, ele grita muito para nós, irmãos, para a gente. Ele fala muito para nossas vidas. Ele precisa falar muito às nossas vidas.
né? Ele precisa mudar. Esse versículo aqui... Oi? Quem falou alguma coisa pode falar. Esse versículo aqui, ele diz muito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Mais um exemplo aqui de fé, né? As pessoas ali em volta, eles zombavam de Noé, né? Aqui vai vir dilúvio nada, isso não vai existir, Deus não vai fazer isso, né? A Bíblia não especifica muito, mas é claro que ele foi, com certeza, né, achicoalhado, né? Para que vai fazer isso, né? E o tamanho da arca, uma coisa imensa daquela, levar os casais, né, de animais para dentro da arca, junto com a família dele. Mas, pela fé, ele fez isso aí, né? Agora eu quero que o irmão leia a partir do versículo 8. Alguém leia até o versículo 14. O irmão lê para mim? A partir do versículo 8. Falando pela fé de Abraão. Partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade assentada, sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar da sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, é inumerável como os grãos da areia do mar. Foi na... Até o 13. Leu o 13 também? Até o 13, pode ler o 13. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós somos peregrinos aqui nesse planeta chamado Terra. Concorda? Nós somos peregrinos aqui nesse planeta chamado Terra, como um espaço de tempo. Até Deus nos chamar, né? Até Deus nos chamar para a morada celestial, né? É muito importante quando a gente lê aqui no 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu ao fim de ir para um lugar que não deveria, que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Será que eu ou você, que recebesse essa designação de Deus, vai para lá, o que será que a gente faria, hein? Algum irmão quer? Irmãos, aqui estamos em escola. Eu estou tentando hoje fazer uma escola diferente da que eu costumo dar, para ver se a gente, sabe, participa mais. Então, eu queria que algum irmão falasse, de repente, se colocasse no lugar aqui de Abraão, quando Deus fala para ele ir para um lugar que ele não sabia, não conhecia, Samuel falou para ele, vai. E aí? Algum irmão quer falar aí sobre essa experiência? Irmãos, aqui é escola, irmãos. Eu, particularmente, eu observo muito Abraão. Eu achei incrível não se ver Abraão reclamando de nada. Não, Senhor, eu não vou ter condições, não vou fazer, não tenho condições de fazer isso, fazer aquilo. Mas, conforme eu falei domingo passado, muitas das vezes se torna-se difícil dizer sim, porque a gente teme as nossas dificuldades, os nossos limites. Não, Senhor, eu não vou conseguir.
Mas a gente entende, quando Deus tem uma missão para nós, Ele nos capacita. Mesmo nós nos colocamos as dificuldades, né? Que nem o caso de Moisés, né? Senhor, eu não sei falar. Não se preocupa, eu vou usar outro para falar para você. Então, o que acontece? Deus dá sempre a solução, Deus dá sempre o suporte. Né? Então, o que Deus quer ver de cada um de nós é se colocarmos à disposição. Quando a gente se coloca à disposição, Deus abre as barreiras. Muitas vezes até nós mesmos, quando chega lá, a gente se surpreende com a gente mesmo. Isso já aconteceu comigo. Poxa, mas eu não era capaz, como é que eu estou fazendo isso? É o Espírito de Deus, é Deus trabalhando na nossa dificuldade. E o importante é que quando Deus ele manda uma pessoa é designada, a missão dele precisa ser cumprida e pelaquela pessoa. Nós temos aí o caso de Jonas e outros mais. E para falar aqui de mais alguns. Entendeu? Então, é por aí. Nós sempre fica pensando na nossa dificuldade, mas Deus, se Ele está mandando, Ele sabe da nossa capacidade. Porque quando é aquela questão, nós temos limitações. E dentro das nossas limitações, uma das barreiras que nos impede é o medo do desconhecido. É o medo daquilo que a gente não conhece, mas o Senhor me mandou, mas o que vai acontecer? Mas aí, pela fé, a gente tem que entender, se Deus mandou, é porque vai dar tudo certo, apesar das dificuldades, apesar de acontecer N situações que, de repente, faça você refletir, pensar, mas Deus prometeu, Deus mandou, a gente deve obedecer e saber que tudo é segundo a vontade de Deus. E Ele vai nos capacitar, nos direcionar, nos consolar, nos confortar, para a gente passar por aquela situação ali. Concorda, irmãos? Com certeza. Aí vamos lá no versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado a seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que o acolheu alegremente as promessas. Irmãos, aqui é outra situação de fé, né, que Deus põe à prova. Aí, voltando aqui, será que nós, humanamente, faríamos isso, irmãos? Teríamos condições humanas? Fala, Elisa. Eu acho assim, a confissão de Abraão na fé foi maior oferecendo o único filho do que saindo da casa dos pais, ou seja, já não concordava na casa do família e tal. Eu acho que essa sim é que me pegaria. O filho da promessa, de uma mulher estéril, com mais de 90 anos, enfim. Tudo isso aí, e aí Deus pede a ele o único filho, irmãos. Não tem como a gente humanamente refletir sobre isso, não, questionar isso, não. Né? Cara, humanamente, aquele filho que demorou, a gente sabe como é que foi a situação. Agora Deus fala para ele, me dá teu filho. Irmãos, nós humanamente fica muito difícil, não, impossível a nós humanamente ver isso aí, né? Só pelos olhos da fé. Aí só pela fé mesmo. Irmão Jorge, oi. Nós temos aí o caso de Ana também. Já pensou o que é isso? Ela pediu ao Senhor, Senhor, e dá o menino. Só esperou desmamar e entregou assim. Já pensou o amor que uma mãe tem por uma criança, de repente assim, entregou ele totalmente. E a gente sabe da história que ele, né, foi criado lá pelo sacerdote ali, lá orientou ele, e ele foi um grande homem nas mãos de Deus, né? Interessante. É fé também, irmão Jorge. São exemplos de fé mesmo, né? A quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência,
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou-o. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra seus próprios ossos. Né? Lá em Gênesis, né, quando José morreu, ele fez menção que os ossos dele não ficassem no Egito, né, que fosse levado, né, à terra dele. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho pela filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, né? Do pecado que existia lá na casa de Faraó. Porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Né? Ele viu o invisível pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados por todo, né? Então, a gente vê pela fé aqui várias passagens de patriarcas do Antigo Testamento, que pela fé eles testemunharam. E o testemunho dele, irmãos, serve de exemplo para nós. Claro que eles eram homens como nós. Eles não eram santos. Eles eram homens como nós somos homens. Como nós somos falhos. Mas pela fé, eles foram galardoados, né? E eles morreram. Estão esperando até hoje a ressurreição. Como nós estamos esperando. Eles morreram. Pela fé, as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Então, pela fé, né, Josué, né, esse texto aqui é maravilhoso no livro de Josué, né, eles rodearam durante 7 dias tocando as trombetas, né, e aí as ruínas ruíram, né, e eles tomaram Jericó. Aí também foi pela fé. Aí imagina aquele povo, né, deviam estar questionando Josué. Pô, mas esse cara a gente vai ficar aqui rodeando, né, tocando essa buzina aqui, essas trombetas aqui durante 7 dias, rodeando. Mas era o propósito de Deus. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Aqui foi outra provisão de Deus. Aquela questão, Deus, ele olha o quê? O coração. Deus ama o quê? O pecador, não ama o pecado. Raabe era uma prostituta. Vivia do corpo, ganhava dinheiro com o corpo dela. Mas aqui é para a gente deixar bem claro que Deus ama todos. Ele não ama o pecado, de maneira nenhuma, mas Ele ama o pecador. E Ele quer que todos sejam o quê? Salvos. Né? Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele não quer que nenhum se perca. Às vezes nós humanos, né, a gente tem a mania de querer ser crítico de Deus. A gente falar, porque aquele fulano ali não vai ser salvo. Às vezes nós mesmos não vamos ser salvos e a gente está julgando o outro ali que não vai ser salvo e de repente ele mesmo não vai ser salvo. Está julgando, esse aqui não vai ser salvo. Eu não tenho poder nenhum para falar isso, porque eu sou pecador também. Eu também posso não ser, se eu não me endireitar, se eu não me consertar, se eu não mudar.
a minha vida torta, né? Se eu não aparar as minhas arestas ruins, pedir a Deus para frear a minha língua, deixar a mentira de lado, aquilo que desagrada a Deus, né? Se eu não deixar isso, isso vai me impedir, sim, de ver aí a mansão celestial. Só um instantinho, irmão. A barriga fica pulando de tanta água e a gente continua com sede, né? A gente bebe, a barriga pula de tanta água que fica dentro da barriga e a gente continua com sede, né? Mas graças a Deus por isso, até você tem que dar graças a Deus pela sede, porque até a sede aí é bênção de Deus, a gente ter sede é sinal que a gente está sendo, né, alimentado aí. Então, 31, né? Pela fé Raabe. Ao 32, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui, né, o autor da carta, ele poderia ter falado, teria muito mais exemplos, né? Mas ele citou os principais, e teria muito mais outros exemplos de fé aqui, né? Salomão e tantos outros, né? Profetas, Jeremias, Isaías, enfim. Aqui ele fala os profetas, ele não fala o nome, mas aí a gente falaria, né? De Naum, de Jonas, das experiências que os profetas tiveram, né? Dos apóstolos de Jesus. Irmãos, tem muitos exemplos aqui. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, né? Um exemplo aqui de quem fechou a boca de leão, qual é? Quem? Daniel. Quem foi jogado na cova dos leões? Daniel. Irmãos, é um exemplo aqui, né? Já pensou você ser jogado na cova de leões? Não foi um leãozinho não, irmão. Vários leões famintos, né? E Daniel fechou a boca do leão, né? Pela extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosas em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, pela fé. A gente tem aqui aqueles reis que foram bons aos olhos do Senhor. Tivemos os maus, né? Mas durante o reinado, né? Tanto o reino de Judá quanto o outro reino, né? A gente tem exemplo de reis que foram bons e reis que foram ruins, né? Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Temos exemplos de quem? Paulo, Pedro, né? Um que foi apedrejado. Quem foi apedrejado? Estevão, né? Outros que, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, né? Mortos pelo fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então, temos exemplos aqui que o autor deixou de homens humanos, como nós, que passaram por várias situações, mas perseveraram pela fé. E nós, às vezes, irmãos, uma situação, às vezes, que para a gente é como se fosse um bicho de 7 cabeças, a gente murmura. Ah, meu Deus! Ah, Senhor, será que eu aguento? Será que eu consigo? Está quente demais.
manda uma chuva, aí vem uma chuva forte. Ah, Senhor, mas não deixa alagar, não. Não é assim que a gente fala? Não é? A gente quer a chuva. Ah, Senhor, manda chuva, manda uma chuva que dê para refrescar, mas que não seja violenta. Mas aí, se a gente parar e pensar, o próprio homem, ele destrói, né? Aí o que o homem faz? Constrói a casa onde? Na pirambeira lá, na ribanceira lá, constrói a casa num alicerce que não está muito seguro, né? Num terreno onde tem lixo, não tem um alicerce sólido, enfim. E aí as consequências vai ser de quem? Do próprio homem que construiu, né, aquele alicerce ali num local inseguro. Aí vai botar a culpa em quem? Na chuva que Deus mandou. Mas a chuva era necessário. A gente tem que parar de ficar reclamando, resmungando, né? Blasfemando contra Deus, sabendo que tudo que Ele faz é bom, que tudo é segundo a vontade dEle. Homem dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Ora, todos eles que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Isso aqui é bem claro. Eles não obtiveram a concretização da promessa. Morreram e ainda estão esperando ainda a restauração, a ressurreição. Eles ainda estão esperando. Eles não fossem aperfeiçoados. Então a gente está à espera dessa casa celestial, dessa mansão celestial, dessas ruas de ouro. Mas isso só vai ser possível através da fé. E a gente tem aqui nesse capítulo 11 aqui, irmãos, tá? Os exemplos de fé. E que a gente precisa para que a gente possa, né? Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, que costumo falar isso, nesse planeta chamado Terra, enquanto a gente estiver por aqui, a gente precisa nos conscientizar do como é importante a gente viver na fé, pela fé e por fé. Eu não entrei hoje na revista, irmãos, porque a revista fala desse texto todo. Eu procurei fazer uma aula hoje um pouco diferente da que eu costumo, até para que os irmãos possam avaliar e que nós, professores da EBD, nesse novo trimestre que vamos ter, a gente vai entrar em janeiro ainda, só a partir de fevereiro que teremos uma nova lição. Já temos mais 2 professores novos não, que vão estar junto conosco, né? Que deu a lição passada, né? E o irmão Marcos, que é o esposo da irmã Ana, não é o Marcos da irmã da Almira, não, tá? É o Marcos da Ana, da Ana, que está agora no Ministério Infantil. Ele está vindo para ser professor. Mas eu sempre falo, irmãos, que cada um de vocês aí podem ser capacitados para ser membro da escola, ser professor da escola, porque cada um de nós pode ser capacitado para ser professor da EBD. E a gente precisa capacitar mesmo pessoas para lecionar, para levar a palavra de Deus, né? Agora, eu queria, para fechar a nossa lição de hoje, que os irmãos que leram, que estão aí com os papeizinhos, cada um levantasse, da onde está mesmo no seu lugar, ou sentado mesmo, abrisse a palavra que está e falasse. Essa palavra aí tem a ver com o texto de hoje, tem a ver com fé, tem a ver com os frutos. Vamos, primeiro, deixa eu me achar aqui, peraí, rapidinho. Gálatas 5, 22 e 23. Alguém lê para mim? Os frutos do Espírito. Esses novos papeizinhos são os frutos do Espírito de Gálatas 5, de 22 a 23. Alguém lê para mim? Aí depois cada irmão vai ler
como desses frutos aí. Vamos ler primeiro Gálatas, tá lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, essa palavra que é? Isso. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bem, agora eu quero que cada irmão leia aí o seu papelzinho e fale rapidamente. Vamos lá? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, sim, não sei o versículo todo, mas quero dizer o seguinte. Bom, pelo menos... Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento comigo, que o homem ele tem uma grande dificuldade, acreditar e obedecer. Eu vejo essas duas coisas bem difíceis. Por quê? O irmão Jorge falou que Jesus está nos chamando, mas falou, não, Jesus, espera mais um bocadinho aí que eu quero ficar mais um pouquinho. Por que nós temos esse pensamento? Porque nós conhecemos aqui da onde nós estamos vivendo, conhecemos, sabemos que, apesar das dificuldades que encontramos, os problemas todos são, nós quem proporcionamos. A verdade é que nós estamos acostumados aqui nesse mundo, nascemos aqui, conhecemos todo mundo, temos a nossa convivência e a nossa casa, a nossa família, realmente é muito bom. E quando a gente sente que já está chegando no final da caminhada, a gente já começa a ficar triste. Ah, meu Deus, eu queria ficar mais um bocadinho, ai, que coisa boa e tal, tem minha família. Eu quero ver os netos, quero ver, bisnetos, meus netos e bisnetos, e já foi falado que os netos os filhos com açúcar, e a gente faz de tudo. Muitas das vezes o que a gente não faz pelos nossos filhos, faz pelos netos. E os netinhos sabem disso, aí vem perto da gente, e é uma coisa extraordinária. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ficava sempre perto da minha avó, eu era muito manhoso e tal, dei muito trabalho para minha mãe, mas eu sabia que quando eu chegar, fazia uma manhãzinha, aí a minha avó me dava, uma hora ela me dava um pintinho, outra hora ela me dava um ovinho, não faz isso com meu neto não, e tal. Eu nunca me vou esquecer da minha avó, de forma que é o que eu tenho a dizer, tá bom? Eu não tenho história da minha avó não, mas vamos lá. Qual é a tua palavra? Bondade. O senhor falou que nós somos um peregrino. Eu também falo que nós somos um ET, um extraterrestre, nessa terra aqui. Não tem história, viu? E como ter bondade num mundo tão perverso, né? Então, cada vez mais a gente nos fortalecendo na nossa fé, para que a gente, mesmo neste mundo, a gente faça diferente, em termos da bondade. Com certeza. Imaginé. A minha benignidade. Benignidade. Ser benigno. É uma palavra também que eu até fui ver aqui dentro, né? Então eu botei aqui. É um coração voltado para o bem, né? E a gente fazer o bem ao próximo, a nós mesmos, nossa família, ser gentil. E muitas das vezes nós esquecemos, né, de fazer isso. Às vezes a gente só pensa em nós e esquecemos que nós temos que ajudar o próximo, estar sempre ligado, né, em fazer o bem. E é difícil. Muito difícil, porque somos humanos, né? Isso. Porque às vezes a gente dá e a gente pensa assim, poxa, fiz tudo e a pessoa não sabe me valorizar, não sabe estar perto de mim, não sabe isso, sabe aquilo. Mas é o que eu tenho passado por isso e eu tenho pedido muito a Deus isso, para que o Senhor me ensine a mudar. E esperar que a recompensa quem vai dar é Deus. É Deus. Tudo que a irmã fizer de benignidade, faça, mas faça mesmo, de coração. É o que eu tenho porque feito, Deus porque eu vai sei te que dar Deus que vai me dar isso na hora isso, certa, no momento certo. Porque a gente, se for por nós mesmos, a gente passa por cada coisa que a gente humano, não né, irmã? consegue fazer. E a humanidade nossa, no primeiro momento, não fazer. Isso aí. A irmã Elisa pegou? Não? Quem mais irmão pegou o papelzinho aqui? Sara. Sara?
Eu peguei temperança. Essa palavra para mim é meio complicado, porque é autocontrole. E a Sara não tem autocontrole. A Sara Não, eu tento, não tenho. Eu sou meio rebelde, eu tento ter autocontrole, eu faço de tudo para me controlar. Muitas das vezes o Senhor me cala, né? Porque se a gente for... o domínio próprio, a temperança, eu acho que isso é muito difícil. A gente tem que buscar... Não é impossível, não. A gente tem que buscar em Deus. E assim, ultimamente, Deus tem me provado muito sobre isso. Tem acontecido fatos na minha casa, no meu lar, que eu tenho que me segurar. Então, né? a palavra veio para você. Veio certinha, uma lição de vida, né? Porque você que tem filhos, você sabe como que é, né? E eu tenho que me segurar, porque tem uma filha que está passando os processos aí, está difícil. E tem uma nora também que não é fácil, tem a sogra que não brinca, e fica complicado. E assim, e na igreja também com os irmãos, muitas das vezes a gente está sorrindo, está brincando, mas nem sempre a gente é aquilo que a gente está mostrando. Geralmente, eu estou brincando, estou sorrindo, mas é a hora que eu estou mais triste. Tinha uma irmã nossa que falava isso. O dia que eu estou muito triste, que eu estou mais arrumada. Eu sou o contrário. O dia que eu estou rindo muito, é que eu estou mais triste. Então, assim, autodomínio, essa palavra veio mesmo para poder puxar minha orelha. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Irmão Mira. Pegou, Dudu? Peguei não. Eu peguei. Brandura. Mas a irmã tem tudo de brandura, né? Certinho. Brandura, para mim, a gente até tenta, né? Ser branda. Mas eu sou branda. É isso aí, a brandura. Irmão Marco pegou? Irmã Yolanda. Bom, essa palavra aqui... A palavra da irmã Yolanda. Essa palavra aqui, ela não tem nada a ver comigo, isso eu posso garantir. Mas assim, Deus tem nos ensinado através dela, que é a paciência. Nós temos que aprender a ter paciência. Aliás, Deus tem trabalhado através de cada uma delas com cada um de nós, sabe? Porque o povo de Deus é o povo amado do Pai. Então, Ele vai fazer de tudo para preservar e vai nos pôr à prova o tempo todo. Então, assim, paciência é uma coisa que nós temos que ter o tempo todo. O amor de Deus é paciente. Então, Ele quer que cada um de nós sejamos, né, ou sejamos pacientes também. Paciência, acho que é isso, é ter suportabilidade, é suportar uns aos outros em amor. E só se faz isso com sabedoria. Quem mais pegou o papelzinho? Alegria vem do Senhor, né? Tudo que nós fizemos tem que ter alegria, né? Alegria do Senhor para ofertar, tem que ser com alegria, né, irmão? Tudo tem que ser com alegria. Vim para a igreja, assistir a aula dominical. Tem que ser no Senhor, estar no Senhor. Então, daquele que mete a Jesus. Então, Irmã, conhece a palavra? Paz. Então, irmão, essa palavra veio mesmo para mim, porque eu ajudo numa ONG, então é muitas pessoas de fora ali, a gente tem que ter muita paciência, ter muito jogo de cintura, como diz aí fora, né? Porque são pessoas muito atribuladas, né? Que não conhecem Jesus, que só conhecem mesmo as coisas ruins. Então nós temos que ter essa paciência para lidar com eles, para estar com eles, orar com eles. E assim, às vezes não está na hora da gente servir as coisas, que a gente não manda em nada, quem manda é Deus. Mas eles acham que a gente não quer dar porque quer ficar para nós, elas querem ficar para elas. Então, a gente tem que ter paciência para aturar tudo isso. Mas, como é um trabalho que eu gosto de evangelização, então Deus tem me dado essa paciência, porque eu tinha bem pouquinho essa paz, né? Deus tem me dado, tem trazido na minha mente, no meu coração, e tem dado para levar. Amém. Qual é, irmão Damasceno? Qual é a palavra? Amor. Fala, irmão Damasceno, o que é amor? Amor. Olha, amor, uma palavra que é bem
muito pronunciada, mas pouca demonstrada. Amor se não existisse o amor, não havia tanta violência que está havendo atualmente. Você liga a televisão ou outra coisa, você só vê morte. Matou a esposa, chamou o filho, matou fulano, está matando gente. Então não está existindo amor de modo algum. Capítulo de João 3,16, o que é que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho para que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então não está vendo. Vamos falar o amor de falar, amor, palavra bonita, é assim, mas nem todas cumprem. E lá em 1 Coríntios 13, no 13 fala, né? A fé, a esperança e o amor, mas o mais importante delas é o amor. Então, sem amor é impossível agradar a Deus, sem amor é impossível a gente viver, né? Todos leram os papéis em todos? Faltou algum, não? Não? Agora eu gostaria de chamar aqui na frente a irmã Sara. Você fica com medo, não. Irmã Almira e irmã Yolanda. O irmão Jorge, ele não está aqui, mas depois... Por que eu estou chamando essas pessoas? A gente faz sempre anualmente, né, os alunos mais assíduos da EBD. E houve um empate, né? Os assíduos, no caso, foi Almira, Yolanda e o irmão Jorge. A irmã Sara, que é minha secretária, eu estou devendo a lembrancinha dela do dia da secretária, que foi 30 de setembro. Então, a lembrancinha aqui da Sara. A lembrancinha aqui da irmã, por aluna exemplar da EBD. Isso aí é exemplo para todos os alunos serem exemplos, para no final do ano, a gente vai fazer por semestre, tá? Ano que vem, se Deus permitir, no final de junho, vamos homenagear os alunos mais assíduos da EBD. E a irmãzinha aqui, tá? Mais uma aluna exemplar da EBD, tá? Irmão, isso aqui é uma lembrança, isso aqui é do irmão Jorge, que também é um dos alunos também frequentes da EBD. Irmãos, isso aqui que a gente está fazendo é para tentar incentivar os irmãos a vir para a EBD. Não é tipo uma moeda de troca, não, tá? Não é uma coação, não. É apenas para que os irmãos entendam um estímulo da importância de frequentar a EBD, que é a melhor e maior escola do mundo. Não tem escola melhor do que essa. E eu tentei fazer uma aula hoje bem diferente. Eu queria que os irmãos até avaliassem. Gostaram da aula de hoje? Como é que foi? Isso aí é um exemplo que eu quero passar para os professores, para a gente fazer mais isso. Eu sei que alguns irmãos ficam tímidos de falar, mas tentem vencer a timidez de cada um. A gente está na escola para quê? Para aprender. E através do aprendizado a gente vai crescendo. Então eu gostaria esse hoje é o último domingo de 2025, e que a gente possa aprender. Então eu tentei trazer uma aula fora de tudo que eu já fiz aqui. Quem me conhece sabe, essa aula foi diferente de tudo que eu costumei fazer. Mas eu pedi a orientação à Espírito de Deus e ele me orientou para que eu fizesse algo diferente. Eu espero que tenha tocado no coração dos irmãos e que a gente possa fazer mais aulas diferentes, tá bom? Eu gostaria que a irmã, fugiu aqui, Miriam, orasse a Deus aqui, pelos irmãos aqui. Todos nós, pela EBD, e pelos irmãos nascidos aqui da EBD, e pela minha secretária aqui, que é tão árdua, assídua, maravilhosa. Uma formiguinha. É uma formiguinha.
Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, neste último domingo de 2025. Somos gratos, Senhor Deus, por essa escola bíblica dominical. Desperta-nos, ó Pai, a cada dia mais a querer participar, a investir em nós mesmos, Senhor Deus, a aprendizagem da Tua palavra, ó Pai, porque só assim a Tua casa pode estar preparada para propagar a Tua boas novas de salvação. É o que nós precisamos, ter um conhecimento cada vez maior, ter cada vez mais experiências contigo, para que possamos transmitir àqueles que nos rodeiam, àqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não te aceitaram ou que estão afastados de ti, a retornarem aos teus caminhos. Abençoa, Senhor Deus, a Almira, na sua simplicidade, mas com a sua capacidade de tratar todos bem, independente de como ela esteja, ó Pai. Abençoe também a Sara. Nós brincamos que é uma formiguinha, porque ela é sempre muito ágil, sempre muito ativa em tudo que ela coloca às suas mãos, o seu desejo de fazer na tua casa. Abençoe a ela, Senhor Deus, abençoe a sua saúde, a sua família, Senhor Deus, para que possa também todos retornarem aos teus santos e benditos caminhos. Continue, Senhor Deus, sustentando saúde ao teu servo Jorge, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, o quanto é dificultoso para ele, muitas das vezes, participar dos trabalhos na tua casa, Senhor Deus, e até mesmo em casa, porque o seu problema de saúde o impede, muitas das vezes, até de levantar da cama. Abençoe, Senhor Deus, sustenta o teu filho. Te pedimos ainda, ó Pai, e te agradecemos pela vida da Yolanda, que ela não é apenas uma voz abençoada que louva o teu nome. Ela é uma pessoa que ora por cada um de nós. Ela é uma pessoa, Senhor Deus, que gosta de estar na tua casa, Senhor Deus. Ama estar na tua casa e fazer a tua vontade. Continua, Senhor, sustentando a tua filha. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui presente. Que possamos, ó Pai, estarmos firmes na tua presença no próximo ano que se aproxima. Dá-nos, Senhor Deus, um coração voltado para ti. Abençoa, Senhor Deus, os nossos familiares, quer estejam na tua presença ou não. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão no leito de dor, sofrendo, seja em casa ou nos hospitais. Abençoe os corações enlutados, ó Pai. Conforta-os, Senhor Deus. Ser o nosso país, o nosso estado, o nosso bairro, a nossa comunidade, Senhor Deus, que possamos fazer a diferença aqui e levar a salvação àqueles que andam conosco. Guarda-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ao que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do santo e doce de Jesus. Amém. Agora chamar o irmão aqui, né? Agora vai ser a parte de ofertório, né? Bom dia, irmãos. Vamos estar nesse momento ofertando as nossas vidas no altar.
como diz o pastor, via metal é o de menos, né? Que possamos estar consagrando as nossas vidas, a vida das nossas famílias e tudo que Deus tem feito para nós. Vamos estar lendo agora em Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, e que dela advenha a maior abastança. A gente sabe que muitas das vezes falhamos, né, em relação aos nossos dízimos, e muitas das vezes quando a nossa casa queima um aparelho, queima uma televisão, uma geladeira, muitas vezes, muitas pessoas, até eu às vezes, não reconhecemos que nós estamos falhando com Deus. 10% não é nosso. Se eu ganho 400, eu sei que 10% daquele 400 não é meu, eu tenho que devolver. Eu só posso contar com o restante. Não é para Deus, que Deus não precisa de nada disso. É para manter a casa de Deus, né? O banco acolchoado, o nosso ventilador, a água que bebemos geladinha, manter as lâmpadas, pagar luz. E isso é necessário que se faça, né? Eu achei até bonito que a irmã Mira, ela se propôs a pegar todo o dinheiro da terceira idade, cada um que ajudasse, para estar ajudando nossa igreja na situação que se encontra, né? E que possamos estar pensando nisso. Cada um de nós é responsável pelas contas da igreja. Ainda que às vezes uns acham, mas tem coisas que é desnecessário na igreja. Não vamos olhar para isso não, gente. Porque muitas das vezes nós estamos lá no centro de Campo Grande para comprar uma linha. Quando você vê, você traz um monte de coisa que não tem nada a ver, não é necessária. A mania de gastar. Então, por que na casa de Deus a gente tem essa mania de querer dar mendigaria, dar um pouquinho, né? Primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um dinheiro bruto é tirar para Deus. Que possamos estar abençoando a casa de Deus. Equipe de louvor. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos.
Você que tem algum pedido especial de oração, fale agora em nome do Senhor Jesus. Irmã Nailda. Eu quero que ore pela minha nora, que ontem, ela, quando veio do trabalho à noite, ela já estava com a perna muito inchada no dia do Natal. Ela está inchando muitas pernas. E ontem, quando ela faltou do ônibus, ela entortou a perna. Eu tive que sair de casa às 10h40 para ir para a casa dela, o meu filho levar ela para o hospital e ficar com as crianças. Aí, 1h30 da manhã, já me trazer em casa. Tudo que ora por eles, também estamos dependendo das nossas orações. Amém. Vamos orar. E pela vida do Anthony, acho que agora Deus vai Glória a mudar Deus. um pouco a vida dele. Amém. E eu vou ter que dar esse testemunho, tá? Isso aí, com Depois que certeza. aí nós tivemos alma para Jesus. Depois eu vou falar as bênçãos que recebi com a vida do meu neto. Amém. Glória a Deus. Glória. Pela Ana do Jorge. Sim, irmã Regina. Meu neto vai se internar operando Deus, ele não é cristão, Sim. pela minha saúde e da saúde do mar. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Sim, irmã Miriam. Família. Manéia. Pela família da irmã Regina, né, que faleceu, que ela era uma das líderes das mensageiras do rei do Oeste Carioca. Sim. Então, que Deus Orar. possa estar confortando a família, o Oeste Carioca, né, todas as líderes, que Deus possa estar abençoando as que estão ficando aí Amém. na liderança, nova liderança. Isso aí. Sim, diaconisa. Pela nossa igreja, em modo geral, todos os membros, né? Cada família da igreja. E orar pela Rosângela, irmã Rosângela, do concurso, né? Da irmã Júlio. Sim. Com problema de enfermidade, na luta lá com a mãezinha dela. A irmã Regina, a irmã Sônia também, na luta com a mãezinha dela também, que está de idade. Amém. Sim, irmã Miriam. Durante esse período de agosto e agora, muitas coisas sem saúde são miséria. Não conseguimos combinar, não conseguimos realizar. E até na última hora, faltava um concurso para isso chegar. Amém. Glória a Deus. Só para ele mesmo. Sim. Família e filhos. Irmã Regina. Amém. Sim, com certeza. Mais alguém? Vamos orar. Queridos, deixa eu falar uma coisa em relação ao coral. Fiquei muito feliz mesmo. Estava lindo. Eu peço oração para os irmãos em relação à nossa internet. Já é a quinta vez que as linhas de pipa cortam o nosso feed de internet. Isso trouxe tristeza a alguns irmãos que não entenderam que o vídeo do coral não foi feito. Sim, irmã Elisa. A Isabela, minha filha, gravou a entrada, gravou tudo, só que ela não conseguiu passar para mim, passar para o grupo da igreja. Sim. Ficou muito pesado, mas ela está com a gravação lá no celular dela. Depois eu vou pedir para o Daniel dar uma olhada. Sim, mas o que eu quero entender, que vocês entendam também, é que a nossa apresentação foi para Deus. Então, assim, se filmou ou não, antigamente a gente não filmava. Então, assim, isso não é importante. Mas quando há discussões a respeito, a gente entende que o inimigo está furioso e triste, porque o Eterno foi glorificado. Sim. E tem uma outra coisa, já que a gente não filmou, então vamos ter uma apresentação igualzinha de novo. Né?
pra gente filmar. Aí filma, chama aí o Fachel pra filmar, chama o Mosquito Fofoqueiro, chama todo mundo pra filmar. Sim, minha irmã Nailda. Uma pessoa da minha rua que veio aqui, ela, mais ou menos, meia-noite, ela mandou pra mim, que ela fotografou, ela falou, irmã, eu moro aqui há tantos anos, nunca tinha ido na sua igreja. Que coisa linda aquele coral. Ela falou que amor. Glória a Deus. Já vai ser mais uma que a irmã Nailda vai discipular, hein? Ó. Glória a Deus. Sim, mano. Sim. É. Foi. E vou aproveitar que ela não está aqui, né? Quem se... Ah, não está aqui. Então depois eu falo da Yolanda. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso aquele solo dela, viu? Glória a Deus. E também o José e Maria, né? Ficaram direitinho aqui. A Maria mais linda que tem, gente. Que Maria linda. Queridos, é isso que o Eterno gosta. É da simplicidade que o amor se mostra. Nossa... Não foi cantata, né? Foi especial de Natal. Agora, ó, só tem um problema, pessoal do coral aí. A régua ficou lá em cima, então a Páscoa, ó, já começa a preparar, hein, para Páscoa. É no início de abril, então tem pouco tempo. Isso. Então, ó, resumindo, já estamos atrasados para a cantata pro especial de Páscoa, hein? Pela manhã. Pela manhã com bis à noite, será? Já pensou? Sim. Qualquer coisa, a regente do coral é gente boa. Sim, claro. Não, eu vou orar aqui. Quando eu procurei o pastor em agosto, porque antes, quem me conhece há mais tempo, desde quando eu era mensageira. A sobrinha do pastor Soreiro, Elma Soreiro, ela morreu aos 18 anos, atropelada, no domingo de carnaval, retiro de carnaval, na primeira igreja do Rio. Tinha passado em primeiro lugar na medicina. Eu ia para a casa da minha avó, na rua de Bonfim, eu ligava, ela morava ali ao lado do Colégio Batista Feminina, ali na Dom Lobo, junto com o Uruguai com a Dom Lobo. E aí, eu ligava lá da casa da minha avó para a casa dela e disse assim, vamos tomar um sorvete lá na Sestinha, porque a gente ia ver no dia seguinte, tinha bonde que passava. Ela disse assim, me liga daqui a 5 minutos que eu vou orar para perguntar a Deus se eu posso ir ou se eu devo. Isso ficou na minha cabeça. Eu aprendi com ela, uma menina da minha idade. E fomos chamados de muita atenção, não por palavras, apenas por olhar. Por isso que eu acho que eu gosto de, eu acho que no olhar o corpo fala, né? Sim. O corpo fala. Mas na galeria da primeira igreja ela faz um a gente pode ter toda criança, todo adolescente, todo jovem adora uma galeria, não sei porquê. E o Davi, do Rio, é mais baixo do nosso tempo, tem uns 3 degraus da terra. E ali ficava o pastor Soreiro, e era uma baixinha.
Tinha calor, sim, mas nós não saímos a torta e direito. Hoje nós temos isso. Por que não fazemos junto? Sabe? Então, eu aprendi tudo que eu vou fazer. Eu oro a Deus para que eu seja orientada e seja feita a vontade dele, não a minha. É difícil, porque muitas das vezes, eu tenho falado com o pastor, eu falei até a Sara, muitas das vezes ela fala bastante, e eu também. A irmã Maria, uma vez, numa reunião do diabo, disse, a irmã Miriam fala. Eu disse, pô, não sou papinha de presente. Entendeu? Cara, a minha opinião, né? E eu falo sim. Mas não falo para aparecer, não, porque eu acho que ninguém precisa disso. A gente fala das nossas experiências. Entende? E eu entrei. E agora eu fui. E aí eu preciso falar com o pastor. Aí nós marcamos um dia da semana, acho que foi uma quarta-feira. E eu vinha tarde para cá e se não fosse o horário do culto, a gente continuaria. Muitas das vezes eu quero falar daquilo que eu estou vendo, eu estou fazendo, mas é o meu eu. Eu tenho aprendido a controlar. Não é fácil. Não é fácil. E o nosso objetivo era envolver toda a igreja. Segundo sinal, por um lado, o coral teve presente todas aquelas 22 pessoas que deram sim, eu vou participar, eu quero participar, estiveram presentes. Aí o coral levantou, só ficou umas 10 pessoas. E o nosso objetivo, eu acho que nós precisamos orar mais, tá? É envolver toda a igreja. A cruz existiu porque existiu o nascimento. E a gente estava comemorando o nascimento de Jesus. Não era roupinha bonita. Todo mundo, eu já deixei isso muito tempo de comprar roupa, não, eu vou mas é importante, gostoso, quer presentear o outro. Tem gente que diz, a senhora não gosta de abraço. Eu gosto, mas na hora eu não vou abraçar. Na hora que o pastor está pregando, eu cheguei atrasada e eu vou abraçar. Atrapalha quem está do lado. Atrapalha. Então, é envolver. E querendo dançar de Natal desde o primeiro domingo. Eu não sei quantos perceberam o meu produtivo, né? Até o dia 31 eu entreguei. Eu comecei no primeiro domingo a colocar as passagens bíblicas desde a profecia, desde lá de Isaías, que foi uma evolução até o ensino. Eu acho que poucas pessoas perceberam isso, sabe? Porque não prestam atenção quando se está lendo a palavra, não se refletem, não fica reflexivo sobre aquilo. Quando cantamos o hino, o que é aquele hino que está querendo falar? Então, o departamento infantil não pode apresentar uma apresentação pelas crianças. Por quê? Nós falamos sobre pelas crianças. E como vai haver departamento infantil sem criança? Perdão, Eduardo, tem o junior, o meio dos adolescentes, por quê? Não tem um grupo de juniores para trabalhar. Ele está pulando aí a faixa etária dele, concorda comigo? Agora ele já passou, já está no... Ele está com o quê? 12? Vai fazer 12 agora. Ainda é junior. Mas realmente ele pulou. Entende? Então, a gente depende de cada um de nós. Eu não tenho mais. Enquanto eu pude fazer a minha vestimenta, eu trouxe. Agora a mãe não quer mais ficar. Eu sou bisavó. Então, o que eu posso fazer? Entende? Então, para o departamento infantil, as minhas eu joguei algumas
Qual é a data mais importante para o cristão, para a igreja cristã? Quem sabe me dizer? Quem se arrisca a dizer? Acho que é nascimento. Hã? Maneiro, falou todo mundo junto, não entendi nada. O Tuzão falou que é a Páscoa, que foi o único mandamento que Deus mandou a gente continuar. Daniel acertou, dia do pastor. Não, brincadeira. A Páscoa, a ressurreição de Cristo. A passagem de Cristo aqui na Terra. A Páscoa é isso. Então, nós já estamos atrasados para o especial de Páscoa. E o que a diaconisa disse, os dias são outros, sim, mas a palavra é a mesma. E o Deus é o mesmo. Então a gente precisa estar nos colocando mais à disposição do Eterno. E assim, foi maravilhoso ver que o que Deus faz. Falar em o que Deus faz, eu preciso que os irmãos que queiram fazer o curso de canto, será realizado nos sábados à tarde, falem comigo, tem que me dar a confirmação, porque quando nós abrirmos para outra gente de outras igrejas, talvez não vai ter mais espaço. Então, a aula de canto com o maestro Jaziel. O maestro Jaziel, ele é maestro da Assembleia de Deus de Campo Grande. Ele é o maestro responsável por todos os corais e a orquestra do ministério, né? Não sei o que, Malafaia lá. Qual era o nome lá? Daniel Malafaia. Então, é bênção de Deus ele ter a disponibilidade e a querência de estar aqui conosco. Então, olha isso. Nós temos esse ano inteiro para aprendermos e imagina a cantata do ano que vem. Quanto tempo? É um ano? Tem tempo? Não, a princípio não. Até vocês ficarem igualzinho aquela senhora que cantou aqui no Sexta Adorando. Oi? A aula de canto não tem fim não, tem. O pessoal vai melhorando, vai melhorando. Nenhuma profissão. Tá? Então, vocês precisam me dar a certeza. Pastor, eu vou fazer para eu ter a quantidade certa de alunos para ele poder vir. É R$90 por mês, tá? A aula com ele. E não é só canto. Você quer aprender sopro? Ele também traz. Quer aprender a teoria musical dos instrumentos de orquestra? Ele também ministra. E assim, queridos, nós vamos crescer, vamos continuar crescendo para honrar e glorificar o nome de Deus. O Elisa vai cantar, vai fazer um solo ano que vem. Deixa aí, ó. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, né? Não esqueça, querido, de se preparar para o ano de 2026. Já coloca aí, ó. Vou colocar lá no meu papelzinho que eu vou trazer aqui para consagrar o ano de 2026. Colocar lá, ó, para eu não esquecer na agenda. Culto especial de Natal. Momento musical, Elisa. Elisa vai. Tem um ano para se preparar. Ou então, ó, solo junto com a Yolanda. Imagina. Ó, glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Senão a regente do nosso coral vai puxar a nossa orelha. Soberano Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, por esta manhã, por tudo que vimos e ouvimos aqui, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, pelo início já da classe, do discipulado. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, Deus, e entendimento da Tua palavra, e transformação advinda da Tua palavra. Que o Senhor receba todos os pedidos especiais que levantamos aqui sobre nossas famílias, sobre pessoas, Deus, enlutadas, sobre pessoas que estão doentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga a paz que só Jesus Cristo traz, que este mundo não entende, porque estamos debaixo das Tuas misericórdias, e que nós entendamos que sem Ti nada somos e nada podemos. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Cristo, e recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos e as nossas vidas no Teu altar, como sacrifício vivo, santo, bendito e agradável. Que o Seu nome, somente o Seu nome, seja glorificado por esta igreja e por cada um deste corpo aqui presente, Senhor, e aqueles que estão em viagem e estão no seu lar. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Mais uma vez eu lhe entrego o coral Oásis em Tuas mãos. E o Senhor, e os outros corais do Esperança, o Cantando para o Rei. Que o Senhor continue, Deus, dando saúde e resiliência. Sabemos que não é fácil, não são fáceis os ensaios, mas quando temos apresentações como a que foi no culto passado, Deus, nós entendemos que o Senhor se alegra e o Senhor nos capacita. Toma a vida do maestro Jaziel em Tuas mãos, dá saúde a ele, Deus, e que nós, ano que vem, cresçamos nesse quesito também de louvor. O intuito é louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. E assim sendo, Senhor, que a Tua vontade seja feita sobre tudo e todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma oração silenciosa, encerramos o culto e já entramos em ensaio do coral. E após as aulas de Jaziel, não tem como quem faz a aula de Jaziel não participar do coral. Se você fez a aula de canto, é para quê? Para cantar e louvar. Então, foi muito bom ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que o Eterno falou profundamente ao seu coração. Esteja sempre ligado e ligada na Palavra de Deus. Até a próxima vez. Shalom.